Olá, eu sou a Amanda. E eu sou a Karen, e esse é o Papo com Psi. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que, apesar de ser um processo natural para todas as pessoas, necessário, é um tema pouco falado, é um tema estigmatizado, que é o luto. Nós estamos falando de perdas. Normalmente nós ouvimos falar muito mais quando é, estamos diante da situação da perda de uma pessoa importante ou de um bichinho de estimação. Mas o luto, ele é um processo natural, necessário, diante de perdas. E não necessariamente diante da perda de alguém. Né? Então, nós podemos observar o processo de luto acontecendo em diversas situações, seja na mudança de emprego, na mudança, seja na mudança de emprego, seja na mudança de cidade, de estado, em términos de relacionamentos afetivos, amizades. Então, sempre nesses momentos nós conseguimos observar o luto, né, o processo de luto acontecendo. Exatamente. E aí o luto, independente de qual seja o motivo do luto, ele afeta, né, o emocional, o físico e até mesmo o social da gente e, na maioria das vezes, também o nosso lado financeiro, né? Independente aí das questões que fazem você estar sofrendo ou passando por essa fase. E aí, como Karen falou também, o luto não é somente, a gente não caracteriza apenas como a perda de alguém, né? A morte de alguém, que significa muito para a gente. Pode ser a demissão de um trabalho, que é algo que você não esperava, não estava preparada para isso. Então, deixar de viver essa rotina acaba assim também se tornando o luto, o luto por algum animal de estimação, pelo afeto, né, muito importante que foi construído durante esses anos que tinha esse animal, pela mudança de algum lugar, estado, ou pode ser o seu ou não, pode ser também de alguém que você ame muito, então vai ter que deixar de conviver com essa pessoa, então essa pessoa não morreu, mas a convivência não vai ser mais, né, de rotina, então vai mudar muita coisa. Então, tudo que pode causar uma grande mudança, a gente pode identificar como um luto, né? Passar por essa fase do luto, querer barganhar, querer não aceitar essa mudança, né? Então, isso traz muito, demonstra muito como um luto, a perda, a dor de ter que conviver com a falta ou ausência de algo ou alguém. A gente também consegue perceber esse processo de luto, às vezes, também em situações de mudança de comportamento. Já Uhum. aconteceu várias vezes de estar em atendimento com o paciente e o processo de entender que vai precisar deixar de fazer determinada coisa para fazer uma outra coisa, ou simplesmente deixar de fazer algo, também pode levar a esse processo de luto. Né? Tem que vivenciar esse luto, inclusive com mudanças comportamentais. Sim. Mas já que a gente está falando muito aí de processo de luto, vamos falar, né, sobre o que nós estamos querendo dizer com o processo de luto. Normalmente, quando a gente fala de luto, nós acabamos nos referindo às 5 fases do luto que foram classificadas aí por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela propôs essas 5 fases para ajudar a compreender as emoções que são vividas nesse processo de luto. Mas já colocando aqui 2 pontos importantes a observar antes da gente começar a falar das fases em si. Primeiramente, nem todo mundo passa por todas essas fases, né? Não vai ser igual para todas as pessoas.
E essas fases que nós vamos falar, elas não são lineares, elas não acontecem necessariamente nessa ordem que a gente vai falar. Elas acontecem, podem acontecer, são comuns que aconteçam, mas pode ser que seja em ordens diferentes, pode ser que uma pessoa que já passou por uma dessas fases volte a passar por ela, né? Volte para essa fase, ou pode ser que certa pessoa nem passe por algumas delas. E aí podemos falar das fases do luto. Então vamos lá. Temos a negação, que é a mais conhecida, de não querer aceitar, de não querer viver, de não falar, né, sobre o luto, tem dificuldade de viver a realidade por conta dessa perda, por conta dessa mudança, tem a descrença de não acreditar que isso aconteceu dessa forma, tá? E tem mais alguma coisa que a gente pode identificar nessa de negação? Agir como se nada tivesse acontecido, né? Uhum, exatamente. Não aconteceu nada, e continuar agindo como. E aí tem a raiva também, né? Que é o sentimento de revolta, de frustração, desconta em todo mundo essa fase, tá sempre muito irritado, agressivo. A pessoa ela tem esses comportamentos nessa fase. É uma raiva que é muito direcionada também, não só às outras pessoas, mas a si mesmo, né? Às vezes coloca a culpa do que aconteceu em si, né? Então, outro ponto também que a gente pode identificar, acho que fica se questionando por que isso aconteceu consigo e não com outras pessoas, ou porque não aconteceu parecido, por que desconta, né, só, o que acontece só com você, Acho que enfim. isso é negação. Não, acho que é barganha, negação. É negação, é descrença, tipo, por que aconteceu? Não devia ter acontecido. Por que aconteceu comigo e não com a outra pessoa? É verdade, da negação. A barganha, né, para vocês verem como as fases, elas são meio... Entra uma na outra. É um choque. A barganha é quando a pessoa ela tenta buscar maneiras de reverter a perda, né? Ou encontrar alguma explicação que alivia essa dor da perda. Então, ficar... Às vezes a gente encontra, por exemplo, pessoas que fazem... A gente encontra essa fase do luto em pessoas que estão fazendo promessa. Se essa situação se reverter, né? Se essa situação se reverter, se essa pessoa se curar, ou se eu conseguir determinada coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, eu troco, eu barganho, eu negocio esse retorno à normalidade, essa maneira de reverter essa perda, de eu não perder aquilo que eu estou perdendo. Só deixar um ponto aqui um pouquinho mais explicado, que essas fases do luto, elas podem acontecer antes do ocorrido ou depois. Essa fase da barganha, ela geralmente acontece, ela aparece, às vezes, antes do ocorrido. Porque a pessoa quer negociar, quer barganhar, quer tentar reverter a situação, quer buscar caminhos, meios. Isso é errado? Não é errado, tá? Não é errado. Dependendo do momento em que se está vivendo, de como é que está a situação, né, da perda, às vezes ela traz muito mais sofrimento e dor do que de fato vai ajudar, tá bom? Então, nem sempre essa fase é quando se está mesmo de fato no luto, né? Então, às vezes ela aparece antes. Porque a gente entra em um outro conceito, né? Que é o de luto antecipado, o luto antecipatório. Muitas pessoas começam a vivenciar o processo de luto antes da perda em si. A gente consegue identificar isso com muito mais clareza em situações premeditadas. Por exemplo, eu sei que eu vou perder o emprego. Eu sei que eu vou perder o emprego. Eu começo a sofrer enquanto eu ainda estou trabalhando.
né, antes de perder o emprego. Ou eu estou com um ente muito querido internado em estado muito grave. Eu sei do risco de perdê-lo. Então, eu Hum, posso começar a vivenciar esse processo de luto antes da perda se perda. concretizar. Então, o luto ele não começa a acontecer só quando a perda acontece. Ele começa a acontecer quando a possibilidade da perda começa a existir. Existir. É verdade. Bem explicado. Pois é, Eu então trabalhei em hospital, amiga. Eu trabalhei em hospital. a barganha ou a negociação, ela se dá muito do e se? E se tivesse sido diferente? E se eu não tivesse dito isso? Por exemplo, quando se termina um relacionamento, você não estava preparada. Poxa, por que que eu disse isso? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agido dessa forma? E se eu É, fizer tal coisa, será que volta, será né? que Será que é volta? E se eu exato? pedir perdão? E se eu prometer que vou mudar? E se eu fizer isso, aquilo para mudar? O que diferencia muito a barganha, né? Esse questionamento, essa negociação da fase da barganha, da fase, por exemplo, da negação, é a necessidade de retorno. Né? Enquanto na negação eu questiono, eu estou em choque ou em descrença, baseado no fato de que eu não aceito que aquilo está acontecendo, na barganha eu aceito o que está acontecendo, eu reconheço o que está acontecendo, vou usar essa palavra aqui melhor, reconheço o que está acontecendo, mas eu quero resolver, eu quero voltar atrás. Eu quero reverter. Eu quero reverter, exato. Então, é diferente, por exemplo, que a Amanda está falando, ai, e se, né? Esse e se, ele pode existir durante todas essas fases, quase, né? Mas na negação é e se não estiver acontecendo nada? E se, não está acontecendo nada? Negação até mesmo de enxergar o que de fato está De acontecendo e enxergar o que de ficar fato. né, prolongando aí determinadas situações ou uma determinada dor, ficar atrasando sentir, porque o luto é assim, você vai ter que sentir, em algum momento você vai ter que sentir a dor, vai ter que chorar, vai ter que sofrer, que aí a gente pode entrar na fase da depressão, Pressão. né? Que é a sensação profunda de tristeza, de que você está morrendo junto, não tem ânimo, não tem expectativa, né, de um futuro, não consegue se imaginar sem essa pessoa, sem esse lugar, ou sem esse animal. É quando de fato a realidade da perda ela surge, né? Ela se impõe não, de fato a perda está acontecendo e aí pode surgir essa tristeza profunda. Claro que para cada pessoa vai ser diferente, cada pessoa ela pode Uhum. vivenciar o luto de forma diferente, cada pessoa, da mesma forma que a forma que eu me sinto triste é diferente da forma que a Amanda se sente triste, a forma que a gente expressa a tristeza é muito diferente. Então, essas fases, elas também vão acontecer de forma diferente para cada pessoa. Mas a Exatamente. depressão, ela tem como característica principal essa tristeza, esses sentimentos de solidão, de desmotivação, de não ter mais nada, né? E é meio que a ficha caindo. Sim. E essa fase é importante também deixar claro para as pessoas que elas não são da nossa área, que a depressão no luto, ela é aceitável. Mas aí precisa se observar quando essa depressão, de fato, ela está afetando a qualidade de vida e a saúde mental dessa pessoa e que ela precisa, sim, de fato, de uma ajuda, de um acompanhamento psicológico, tá? Que além desse aspecto da vida, está tendo prejuízos para além do tempo que é considerado normal para essa pessoa. Né? Por exemplo, perdeu um ente querido, então tem lá os dias, né, que é liberado do serviço, e aí quando volta essa rotina, ainda assim ainda é muito mais pesado, porque o luto em si não tem um tempo para início e um tempo para fim. A nossa dor, o nosso sentimento. Mas quando se prolonga e começa a perceber que está tendo prejuízos significativos à alimentação, o sono, trabalho, precisa pensar de que, poxa, eu posso tentar buscar uma ajuda, ou será que vai ser melhor eu buscar
uma ajuda para me acompanhar nesse processo, nessas fases. Então, não é ruim pensar nessa possibilidade, tá? Então, mas é normal que se passe por essa fase da depressão no luto. Sim. É, e a última fase, né, que é destacada aí é a aceitação, né? Aceitação. Quando, aos poucos, a pessoa vai encontrando formas de lidar O com a ritmo, perda, né? vai integrando essa experiência na sua vida e seguindo em frente, né? Essa é o momento de aceitação. Uhum. E é o que a Amanda falou, que quando esse momento ele começa a demorar muito a chegar, e eu acho que vale, né, a gente dizer até para todas as outras fases, seja a de negação, raiva, barganha ou depressão. Se está custando muito, demorando muito a sair, a passar essa fase, se está tendo custos no sentido de prejuízos, se está tendo prejuízos à sua vida por estar vivenciando essa fase, estar se prolongando muito em determinada fase, é importante buscar ajuda, buscar auxílio para conseguir chegar nessa aceitação. Que a aceitação não é só você aceitar, perdi, né? Perdi, porque a depressão ela implica nessa aceitação. Então, quando a gente descreve a fase de depressão do luto, é importante destacar que eu estou falando da fase de depressão, não do transtorno depressivo. Do transtorno depressivo. Quando Exatamente. a fase de depressão, ela se refere a eu aceitar, eu entender que essa é a realidade. Eu aceito que isso está acontecendo. Tá acontecendo. Eu aceito que eu estou perdendo uma pessoa importante e eu fico muito triste com isso. Então, a aceitação ela começa a existir ainda em outras fases, mas quando a gente fala em aceitação para o luto, quer dizer que eu aceitei e eu consigo retomar o ritmo da minha vida, eu estou conseguindo seguir em frente. Sim. Muito do que a gente fala quando se refere a perdas de pessoas importantes é de que essa saudade ou essa dor, ela pode nunca deixar de existir, mas você começa a entender e a vivenciar a sua vida sendo acompanhado por isso. Então, existem alguns conceitos hoje em dia no que se refere ao estudo do luto, ao trabalho com o luto, como, por exemplo, o luto contínuo, que é quando a dor ela reaparece em diferentes momentos Em da diferentes vida. momentos. Então, eu perdi uma pessoa importante, mas eu consigo seguir minha vida e eu tô aqui seguindo minha vida normalmente, mas de repente dá aquela dor novamente, aquela tristeza novamente por conta da perda daquela pessoa. É um luto contínuo, né? Mas a longo prazo. Então, quando a gente consegue observar esses fatores, a gente consegue começar a avaliar a qualidade de vida, né? Como que aquela pessoa ela consegue conviver com esses sentimentos, como que está sendo vivenciar esse processo, ou como foi vivenciar esse processo de vida, e de que forma está afetando a vida dela. Então, seja a perda de um ente querido, de um bichinho de estimação, de um emprego, de um relacionamento, de uma amizade, mas, ok, existem aí essas fases do luto que estão de, classificadas aí, mas a gente precisa olhar principalmente para como está a vida daquela pessoa. Então, quando você começa a ter prejuízo, eu acho que isso para muita coisa em saúde mental, né? A gente precisa olhar para quando há prejuízo, porque nós estamos falando aqui de um processo que é normal, de um processo que é esperado, de fases que são esperadas para qualquer processo de luto, qualquer processo de perda, né? Perda. Mas a gente precisa entender de que forma está afetando a qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, às vezes Sim. você conhece uma pessoa que perdeu um ente querido há muitos anos, mas essa pessoa continua parada ali, sem conseguir voltar a viver a sua vida, sem conseguir voltar a
encontrar felicidade em outras coisas, sem conseguir se mexer. Parece que está paralisado naquele momento lá da perda lá atrás. E talvez essa pessoa ela não conseguiu passar pelo processo de luto ainda. Talvez ela ainda esteja vivenciando. E aí a gente começa a ver, conforme isso vai afetando a qualidade de vida e a vida dessa pessoa como um todo, às vezes é necessário buscar por ajuda para conseguir superar. Exatamente. Foi, acho que essa é a introdução das fases do luto, para quem não conhece saber, mas você já até falou sobre um dos tipos que a gente pode considerar um luto. Eu acho que seria interessante também a gente falar que existe classificação, digamos assim, que classifica o nosso luto, a nossa dor, a nossa perda. E um dos que a gente não falou aqui, porque você falou do antecipado, né, onde que a gente já se prepara, do luto normal, do luto não reconhecido, que muitas das vezes as pessoas não querem reconhecer ou validar a nossa dor. Por exemplo, um animal, para as pessoas, um animal morrer é normal. Então, a maioria das pessoas ainda não reconhece, não validam isso, né? E acho que tem o luto coletivo que a gente não falou. E a gente pode trazer isso, né? Que é tem que ter um grupo de pessoas, né? Uma sociedade onde, por exemplo, a gente sofre com muitas perdas que às vezes nem nos atingem, por exemplo, desastres, pandemias, que todo mundo passou aí, né? Na pandemia, tragédias de escolas, enfim, de famílias. É um luto coletivo todas as vezes em que a gente perde uma mulher para o feminicídio, as mulheres sentem muito isso, a maioria, né, grande parte são mulheres que sentem, a gente sente que está cada vez mais insegura, né, na nossa sociedade. Então tem esse luto coletivo que pode não nos atingir, né, de forma de parente ou com a gente, mas que a gente sente porque fala com a gente em algum aspecto, fala com a gente em algum aspecto. Ou até mesmo aquele luto coletivo em de um chefe que é muito bom e a gente gostar, sair e vir outro. Então, esse é um luto coletivo também, porque a gente tem essa resistência em aceitar a forma como esse novo chefe, né? Essa nova gestão vai fazer, como é que vai ser essa rotina. Então, a gente demora muito, às vezes acaba até prejudicando o nosso ambiente de trabalho por essa negação, essa raiva que o outro não tem culpa, né, na maioria das vezes. Então, tem esses tipos de luto, tem essas classificações, o normal, o que é antecipado, o que é o complicado, que se prolonga muito, que pode se tornar um transtorno, né, quando a gente não consegue sozinho passar por isso, o luto não reconhecido e esse coletivo, que é muito dos desastres. E o luto contínuo, que é quando Isso, retorna contínuo depois de quando. muito tempo. Isso, exatamente. Passa muito tempo. E lidar com o luto exige tempo, né? Tempo, acolhimento, não tem como a Amanda falou, não existe um tempo para cada fase. Né? Existem algumas estratégias que podem ajudar a passar pelas fases do luto, pelo luto em si. Então, permitir se sentir, né? Permitir sentir as emoções sem culpa, né? Sem se culpar, se sentir mal por estar sentindo essas emoções. Às vezes a gente entra num ciclo de culpabilização que não ajuda muito. As emoções em si já têm um peso, né? As emoções, principalmente quando a gente fala de emoções desconfortáveis, elas já têm um peso. Se eu vou sentir culpa por estar me sentindo dessa forma, eu vou adicionar ainda mais peso a isso, eu vou adicionar um peso que muitas vezes não é necessário. É o que a gente fala, às vezes, sobre sofrimento opcional, com aspas nesse opcional. É um sofrimento que não é obrigatório, que a tristeza diante de uma situação de perda, ela é um sofrimento inevitável para a grande maioria das pessoas.
Mas a culpa por estar me sentindo triste, ela é opcional, ela não precisa ser sentida. Eu preciso acolher esse meu sentimento, né? Entender que é normal. E ainda tem também, tu trouxe algo que me deu um alerta aqui, ainda tem também a culpa pelo julgamento dos outros, porque às vezes, para a sociedade, a gente tem que mostrar que dói, tem que mostrar que está sofrendo, e aí que entra a forma de que cada um sente de uma forma, cada um chora ou percebe de alguma forma, né? Então, às vezes, quando é uma forma diferente do que a maioria vive ou mostra, é, tem esse julgamento. Será mesmo que essa pessoa está sofrendo? Será mesmo se amava? Se tá doendo? Nossa, ou então quando a pessoa ainda está pelo processo de luto, dói na pessoa, mas ainda assim ela decide o quê? Tentar ali refazer a sua vida, tentar ajustar a sua vida com essa perda, e aí tá em algum ambiente público, sociável, e aí recebe, nossa, mas tu não perdeu não sei quem? Nossa, mas tu não tá no luto. Nossa, tu não tá sentindo falta. Ou então, nossa, como que tu superou tão rápido, né? Então ainda tem, a gente tem que lidar também com esses julgamentos. Porque querendo ou não, o luto, ele também, ele é algo que leva muitos tabus, leva muitos, assim, como é que é a palavra que eu quero trazer aqui? Parece que tem um ritual, sabe, por trás do luto, e que se você não mostrar esses comportamentos, ou se você não sentir a dor como as pessoas julgam que é o certo, anulam a tua vida, anulam a pessoa que você é e julgam até o teu caráter. E ainda tem que lidar com isso. Então, por isso, inclusive, uma forma, né, de passar por esse processo de luto é você se cercar de pessoas próximas e pessoas que vão respeitar esse seu momento, né? Então, muitas vezes, nem, nem sempre a pessoa que está do seu lado ela é a pessoa mais adequada para te ajudar a passar por esse processo de luto. Porque às vezes é uma pessoa que julga muito, é uma pessoa que não acolhe, que não se importa com os seus sentimentos. E nesse momento de luto, é importante passar, ter ao lado pessoas que ajudem a lidar com esse processo. Sim. E ter momentos também de lazer, tentar ter a sua rotina mais parecida possível, seu sono, sua alimentação, atividade física, Sim. E tentar, base. e até mesmo criar rituais de despedida. Para alguns Sim. processos de perda, né, já existem, né? Cada sociedade, por exemplo, tem os seus processos de despedida de entes Uhum. queridos, que a gente acaba, muitas pessoas acabam estendendo para animais de estimação, mas existem alguns processos que a gente não tem ali algo padronizado. Por exemplo, perdi um relacionamento, perdi um emprego. Às vezes a gente não tem um processo de despedida e às vezes a gente se beneficia. Então já aconteceu, por exemplo, em clínica, né, uma pessoa que tinha perdido uma amizade, né, brigaram e romperam a amizade, e ela estava tendo muita dificuldade para passar por esse processo, e a gente fez ali um ritual de despedida, né? Um velório, entre aspas, dessa relação que existia, né? Isso pode ajudar muito a passar por esse processo de luta, de luto, Que é uma luta, né? que é uma luta. Não deixa de ser uma luta, sim. Mas é isso. Eu Hum, acho que o principal ponto a principal mensagem que a gente pode passar aqui para encerrar esse episódio é que o luto ele não tem um prazo para acabar e cada pessoa vai lidar de uma forma, vai encontrar uma forma de seguir em frente, mas é importante reconhecer quando a sua qualidade de vida está sendo afetada por esses sentimentos e buscar ajuda profissional se necessário, se vier necessário, porque muitas vezes é importante a gente
buscar um profissional para ajudar a passar por esse processo e a chegar de fato no momento que você consiga retomar a sua vida com qualidade. Exatamente. É se permitir sentir e expressar suas emoções diante da sua dor. Porque, independente de qual seja o luto, a perda, por trás tem uma dor, né? Por trás, então, não negar essa dor é importante, porque quanto mais você negar, mais você vai prolongar o processo do luto, as fases das quais nós falamos no início. Então, se permita sentir, se permita viver. Temos os rituais, como a Karen falou, que é importante. E se porventura você não conseguir sozinho, você pode buscar uma ajuda profissional. E é isso, gente. Espero que isso. Esperamos vocês. Espero que o conteúdo ele seja útil. Provavelmente você conhece alguém que perdeu algo ou alguém. Encaminhe esse podcast. E até o próximo. Tchau.